Fala pessoal, beleza? Eu tô aqui na cabine de transmissão, trabalhei na transmissão para o exterior do jogo entre Fluminense e Chapecoense, um jogo horroroso, mas assisti a partida entre Corinthians e Juventude na segunda tela, né? A gente consegue ver pelo computador e tal. E vou falar sobre isso, sobre esse jogo agora. Se o torcedor do Corinthians, por mais que o Roger Guedes, que estreou na noite desta terça-feira na Arena Corinthians com a camisa do Alvinegro do Parque São Jorge, tenha feito um golaço e tal, a gente vai falar, pô, é para comemorar esse resultado? Né? Jogou contra o Juventude, que já tinha aprontado para cima do Fluminense no Maracanã também, empatando por 1-1, saindo atrás do placar e fazendo um gol de empate. Com o Ricardo Bueno, né? Que mais uma vez foi às redes, terceiro gol dele em 5 partidas pela equipe de Caxias do Sul, ele que veio do Operário de Ponta Grossa, que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Antes eu tenho 2 recados para você. Se você quer ir à Copa do Mundo assistir a seleção brasileira e a outro jogo do Mundial, você pode fazer agora a sua compra no site da Agastur Viagens, está aqui na descrição deste vídeo, tá? Você compra o ingresso e também vai fechar o seu hotel em Doha, no Catar, tá tudo pertinho ali e tal, da capital Catari, né? Um país pequenininho, raio de 100 quilômetros, os estádios mais distantes, tal, tudo pertinho e tal. E você vai poder assistir a 2 jogos do mesmo dia. É só entrar aqui no site da Agastur Viagens e você falar que conheceu ao seu agente de viagem, Agastur, pelo canal do YouTube do Bernardo Ramos. E também vou dar um toque para você, porque eu acho que é momento de você começar a aprender a tocar um instrumento. Se você já pensou nisso, saiba que com 10 minutos de prática por dia, você pode aprender a tocar. Quem sabe mais seja o ideal, definitivamente é, e melhor ainda vai ser se você tiver um acompanhamento de um profissional como o Átila Reis, professor de guitarra e violão. Entre aqui no site dele, o link está aqui embaixo na descrição deste vídeo e marque a sua aula virtual gratuita com ele de qualquer lugar do mundo. Tá só ajeitando aqui o celular que estava caindo, você vai marcar sua aula gratuita com o professor de guitarra e violão Átila Reis, depois vocês vão se acertar para uma periodicidade maior no aprendizado, claro, e o preço também das suas aulas, beleza? Falando sobre o jogo do Corinthians, assim, no primeiro tempo, não é exagero dizer que o Juventude foi melhor do que o time da casa, né? O Juventude já é um time bem treinado, até pelo Marquinhos Santos, né? Com alguns resultados interessantes nesse Campeonato Brasileiro, fora da zona do rebaixamento. Claramente foi um time que entrou para brigar contra o rebaixamento, para não cair de novo para a Série B, e vem conseguindo, né, arrancar pontos de vários times mais fortes nessa competição. E fez o gol com o Ricardo Bueno, uma cabeçada, tal. O Cássio não teve como fazer a defesa. Já falei aqui dos números bons do Ricardo Bueno no Campeonato Brasileiro desde que chegou ao Juventude, e teve a oportunidade de fazer o segundo gol. O Paulinho Boia quase faz um golaço, passou como quis pelo Gil, né? Ficou claro que com esse sistema de Gabriel centralizado, um 4-4-1, com o Renato Augusto pelo lado esquerdo, como meia esquerda, e pelo lado direito o Juliano, que o Corinthians ficou muito exposto, né, às ações ofensivas do adversário. Nesse sistema, nesse 4-1-4-1, 4 defensores, né, cabeça de área, o Gabriel, 4 jogadores à frente. A gente já falou sobre eles aqui, Roger Guedes e Mosquito como pontas, o Renato Augusto como meia esquerda, entre o volante e o Roger Guedes, e o Juliano ocupando mais o lado direito, a meia direita. E o Jô adiante, né? É um esquema, uma forma de jogar, um modelo de jogo que o Corinthians adotou por muito tempo, de forma bem sucedida até. Mas assim, me parece claro que o Silvinho terá de adaptar os seus jogadores a uma forma de jogo, ou terá de adaptar uma forma de jogo aos jogadores que tem. Eu sempre vou ser favorável à segunda opção. Não adianta ele ter uma convicção, uma forma pronta e tentar encaixar os jogadores, porque eles têm características diferentes, né? O Renato Augusto de 2021 não é o Renato Augusto de 2015, quando foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro jogando nessa posição. Inclusive foi nessa posição que o Tite utilizou muito na preparação ali do Brasil, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. O Paulinho fazia o serviço que hoje, em tese, é do Juliano, mas são 2 jogadores com características completamente diferentes. O Paulinho, o Elias fez isso anteriormente, né? São jogadores de mais força física do que o Juliano, são jogadores de mais criação. Vai adiantar, o Silvinho vai tirar o melhor do Juliano, fazendo
executar essa função, eu não acredito. E outra, quando o William, que estava nas arquibancadas da Arena Corinthians, estiver apto a ser titular, vai jogar o quê? Como um ponta, tá? Ele tira o Mosquito, que era o melhor jogador do time até a contratação desses reforços. Então, assim, eu não ficaria preso a uma forma, a uma única forma de jogo, né? Não, cabe ao Silvinho e o time bom é aquele que tem variações de jogo, né? O Juventude mostrou isso dentro das suas limitações. Jogou de igual para igual com o Corinthians. O Corinthians ali na segunda metade do segundo tempo criou mais oportunidades e tal, mas mesmo depois do empate, o Juventude teve uma oportunidade no escanteio que a bola foi no travessão do Cássio. O Cássio trabalhou bastante até, né? Muito mais do que o goleiro do Juventude no primeiro tempo, por exemplo. Então, assim, o importante é, o técnico tem, no caso do Silvinho, jogadores à disposição. Ele fala, não, eu gosto de jogar no 4-4-1, não abro mão disso. Aliás, fica claro, né? A influência que o Tite exerce sobre o atual técnico do Corinthians. Afinal, o Silvinho foi auxiliar do Tite por muito tempo, né? Mas, assim, não adianta ficar preso a uma forma de jogar se os jogadores que ele tem à disposição propiciam outra forma de jogo, né? Já citei aqui, para mim o caso mais emblemático é o caso do Juliano. Para mim ele não serve para desempenhar a mesma função que exerciam Elias e depois o Paulinho. E o mesmo vale para o Renato Augusto. O Renato Augusto de 2021 não é o mesmo Renato Augusto de 2015. Então essa função na qual ele atua exige muito que ele tenha um trabalho defensivo muito forte, assim como o Juliano, senão o que vai acontecer? O que aconteceu no primeiro tempo. Né? O Gabriel sozinho ali à frente da zaga, os zagueiros muito expostos. Zagueiros expostos estão evidentemente mais sujeitos a falhas, né? Sejam eles os melhores da história do futebol. Eu sempre cito Baresi e Chireia, né? Os dois melhores zagueiros que eu vi. Mesmo esses caras desprotegidos estão mais sujeitos, ou estariam mais sujeitos, a erros. Então, vale para qualquer dupla de zaga, um trio de zaga do futebol brasileiro. Por isso que eu digo, ó, não adianta ter o Gabriel só no trabalho de ajuda, marcação dos defensores, se os caras do meio de campo não fizerem também o trabalho de auxiliar. Todo mundo tem que marcar. A gente cansou de ver nesse jogo do Corinthians, por exemplo, o Roger Guedes voltando para auxiliar o Fábio Santos. Veja, eu não acho o Roger Guedes um craque, nada disso, né? Até ele foi desarmado com certa facilidade por 3 vezes nessa partida contra o Juventude no segundo tempo. Mas é um jogador que é diferenciado, né? O que eu acho, assim, que o Silvio tem que tomar muito cuidado vai deixar o William na ponta, vai tirar o Mosquito, né? Ou joga o Mosquito ou joga o William, né? Ou joga Roger Guedes ou joga o Adson. Não, tem que ter espaço para todo mundo. Os melhores jogadores sempre tem que ter espaço. Agora, falando em melhores jogadores, eu tenho que citar os piores jogadores. O que é o Luan, né, gente? Que entrou no lugar do Renato Augusto. O Corinthians gastou uma dinheirama, mais de 20 milhões de reais no Luan. E convenhamos, né? Jogador com futebol desse tamanho. Beleza? Um abraço, saudações, até a próxima. Tchau, tchau.